Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós vamos estar falando sobre a palavra do Senhor Jesus nesse domingo, dia do Senhor. E nós aqui estamos para apresentar um pouco da palavra de Deus, para que nós não venhamos a perder a porção da palavra de Deus esse dia. Nossa lição é a lição número 12. Nós entramos na terceira unidade, já finalizando a nossa revista. E agora são os últimos momentos, ou seja, a última semana de Jesus na Terra. E nós vamos ver essas marcas que ele deixou aqui, muito bem feitas, para que nós pudéssemos segui-lo. E nós sabemos aqui na nossa revista que nós precisamos reconhecer a importância de sermos pacientes quando somos mal compreendidos. Nós devemos ser constrangidos a evitar a impulsividade, ou seja, de agirmos impulsivamente quando nós não somos compreendidos, ou seja, mostrarmos tolerância, ou seja, sermos pacientes com aqueles que nos querem confrontar a todo custo. E uma forma também, irmãos, que nós precisamos evitar é conflitos desnecessários. Esses conflitos, por causa de sermos mal incompreendidos, têm levado muitas pessoas a não fazer uso da verdadeira palavra de Deus, de se tornar um verdadeiro cristão com aqueles que fazem esses confrontos. Por não ser compreendido, nós devemos evitar essas conversas desnecessárias, conflitos desnecessários com quem quer que seja. E sendo assim, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 19, do versículo 38, do 28 ao 40, que diz da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu vou ler aqui para os irmãos, e vocês acompanhem também nas suas Bíblias. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes disse Jesus. Quando eles estavam soltando ao jumentinho, os seus donos lhes disseram: por que o soltais? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra e queremos neste momento, Senhor, aqui pedir a tua unção. Ajuda-nos a ministrar de acordo com o teu querer, para que nós possamos, Senhor, entender mais essa porção da tua palavra nesse dia. No precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, durante 3 anos, Jesus fez o seu ministério, aproximadamente 3 anos. Ele exerceu o seu ministério de levar a palavra às pessoas, a todas as nações, a ministrar ali o evangelho do reino. E o Senhor Jesus, ele teve essa preocupação de fazer isso, porque o tempo era curto, ele teria que ensinar e ali agora estabelecer o ministério apostólico junto com os seus discípulos. Ele estava dando a base, a ferramenta para que eles pudessem trabalhar.
E nós vemos que esse ministério terreno de Jesus estava prestes a terminar. Como eu falei antes, nós estamos entrando na semana que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela aconteceu no domingo. E foi aquele domingo hoje chamado pela era cristã, pelos cristãos, o domingo de Ramos, a entrada de Jesus. E logo seguiria a semana mais dolorosa, crucial na vida do Senhor Jesus Cristo, finalizando os seus últimos na terra, os seus últimos dias na terra. E nós vendo aqui a experiência vivida por ele desses dias, ela foi uma coisa tão importante que provocou a muitos o questionamento. É agora que o reino de Israel vai ser estabelecido? Será realmente esse o novo rei que vai tirar os domínios de Israel das mãos dos romanos? E muitos estavam ali procurando saber as respostas para todas essas inquisições que eles tinham em suas mentes. Muito bem. E assim, amados, nós vemos que, como nós já falamos anteriormente, várias vezes, quando nós já ministramos sobre essa palavra, e até na outra lição passada, dos personagens ao redor da cruz, nós vimos essa palavra aqui sendo falada sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, e ele tinha 3 grupos seletos ali dentro daquela multidão que o seguia. Tinha os verdadeiros discípulos, tinham os curiosos, e também tinham os sacerdotes, os escribas, aqueles que eram seus opositores. Tinha realmente as pessoas que criam em Jesus. Tinha os fariseus que sempre estavam ali para fazer inquisição, interrogatórios, para colocar Jesus em alguma encurralada, como diria eu, ou em sempre assim colocar-se em uma posição desconfortável para poder lançar mão do Senhor Jesus para prender. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, em todas as vezes que ele ministrou a palavra, ele sempre estava ali com a palavra na boca, porque ele conhece a palavra. E ele sempre falou e deixou seus aqueles que vieram pedir justiça, aqueles que vieram pedir respostas às suas perguntas, mesmo sendo para incriminá-lo, eles saíram de boca fechada, sem o que dizer. E muitas vezes eles falaram: nunca vimos alguém responder como este homem. Por quê? A palavra de Deus estava na boca de Jesus. E ele falava tudo aquilo que o Senhor Deus e Pai havia colocado em sua boca para ele falar. Ele mesmo fala: eu dou testemunho da verdade porque o meu Pai me enviou para falar sobre a verdade. E o Senhor Jesus Cristo é o testemunho da verdade, ele é a própria verdade. Muito bem. Os líderes religiosos sempre procuravam ocasião para debater com Jesus. E eles ali cuidavam de colocar outras pessoas para fazerem perguntas. Muitas vezes eles enviavam os seus alunos para ir lá e falar. Nós encontramos isso muitas e muitas vezes. Nós vemos. E aqui o povo não compreendeu Jesus. Nesse momento aqui nós vemos que, apesar dos discípulos, eles, os próprios discípulos, apesar deles mesmo serem aqueles que obedeciam ao Senhor Jesus Cristo, eles também tinham uma dificuldade de compreender. Eles não compreendiam tudo por completo. E isso não significa que a motivação e as ações do mestre eram difíceis para eles. Por quê? Que diria a multidão que buscava Jesus apenas por causa dos milagres que ele realizava? A este sim. Eles só estavam atrás do alimento, quando ele multiplicou os pães e os peixes, e também da cura das suas enfermidades. Muitos eram os curiosos que estavam ali seguindo Jesus. Então, aqui como nós vemos, ao entrar em Jerusalém para a semana da Páscoa, Jesus foi honrado pelo povo como rei. Notamos aqui quando ele falou para os seus discípulos, nos versículos que nós lemos: ide até a aldeia e encontrareis o que? Um jumentinho, que ninguém nunca montou, e tragam. E o que eles fizeram?
Buscaram o jumentinho, trouxeram até Jesus, colocaram as suas vestes, ou seja, os seus mantos sobre o jumentinho e o ajudou a montar sobre ele. E qual foi a reação da multidão que estava junto? Aqui diz que os discípulos começaram a clamar. Mas eram só os 12 discípulos? Não, eram muitas pessoas. A multidão começou a estender as suas vestes pelo chão e também cortar ramos de árvores. E eles colocaram por onde Jesus estava passando. E eles clamavam: Hosana nas maiores alturas, paz na terra, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Eles estavam reconhecendo Jesus como rei. Muitos aqui, eles reconhecem, a multidão reconhece Jesus como rei. Mas só que um rei político. Os discípulos ainda tinham algumas restrições para entender. Eles entendiam e não entendiam. Ainda estavam com que as suas mentes ainda meia difíceis, meia lentas para compreender que realmente Jesus é o Messias. Mas a multidão clamava. E muitos ali, dos fariseus que estavam juntos, eles estavam procurando, será que é agora que ele vai tomar o poder de Jerusalém das mãos, o poder de Israel, da mão do governo romano? Será que é agora que ele vai dar uma troca agora? Vai tirar mesmo agora? Vai cair César, Roma? O poder de Roma sobre a nossa nação vai ser tirado agora? E eles estavam nessa expectativa. Mas o povo não compreendia que o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual, é um reino eterno. Um reino que muitos, para entrar, para entrarmos, nós temos que perder. É um reino para adquirir que nós temos que perder o que temos. Renúncia, tirar a nossa conquista diária e renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. E foi dessa forma que o Senhor Jesus observava aquela multidão, mesmo ele entrando ali. E eles falam, ai, diz para esse povo calar a boca, eles estão fazendo muito barulho. E o Senhor Jesus diz, olha, ele fala, aqui no versículo 40, vou ler para nós vermos, ó. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Que pedras são essas? Que pedras serão essas pessoas? Serão pessoas? Não, não são pessoas. Essas pedras que estão falando aqui seria a própria natureza, as pedras da própria natureza, essa que nós conhecemos. Elas iriam clamar, porque a natureza reconhecia Jesus como o verdadeiro Messias. Jesus como o Senhor, o Rei absoluto, o Rei que veio para salvar aquele que estava perdido. Então Jesus conhecia o coração daqueles que estavam inquirindo, que estavam questionando. Manda que caia a boca, fica muito confortável. Para aqueles que eram os opositores, era muito confortável. Calem a boca, para que louvar? E assim, quando nós vemos aqui, quando eles o aclamavam e que anunciavam ali o quê? Uma verdade. Mesmo que, se fosse necessário, até a natureza iria anunciar. Está aí no versículo 39 e 40, falando o que nós falamos agora. Quando eu falei para vocês, os fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os seus discípulos. Mas o que Jesus respondeu, asseguro-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E nós, como servos de Jesus, como discípulos de Jesus, nós não devemos calar, nós devemos clamar. Nós devemos abrir a nossa boca e falar do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E não é hora de nós estarmos olhando para a adversidade, a miséria que está ao redor do mundo, que está nesse caos, o vento, a tempestade, a sombra, e ficarmos calados e amedrontados. Nós temos que clamar. É hora de nós meditarmos naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Ainda há esperança, o controle está nas mãos do Senhor.
E Ele conhece os nossos corações. O que nós devemos fazer é clamar. Não vamos fazer como esses fariseus, como esses que falaram para Jesus, calem a boca. O mundo fala para nós calarmos. O mundo diz, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus falam para você calar. Mas nós devemos clamar. Nós devemos abrir a nossa boca em alta voz e dizer, Jesus é o Senhor, Ele está voltando. Prepara-te, arrependa-te, reconcilia-te com o teu Deus e volte para Ele. Volte enquanto é tempo. Nessa palavra nós vemos aqui o Senhor falando isso para nós. Então nós temos que fazer a palavra de Deus ser válida hoje nos nossos dias. Eu tenho que viver a palavra, você precisa. E olha o que nós dizemos aqui. O Senhor Jesus, ele estava fazendo uma afirmação sincera. Jesus era paciente com aqueles que não compreendiam. Jesus tinha paciência e eu preciso ser paciente. Você precisa ser paciente. Quando você for mal compreendido, até mesmo dentro da sua casa, nós podemos ser mal compreendidos. Você fala uma coisa e alguém entende errado. Então, vamos fazer como a palavra de Deus fala conosco. Não vamos ser ignorantes, mas vamos ser sábios, sábios aos olhos do Senhor. Os líderes também não compreenderam Jesus. Nós vimos a multidão, agora nós vemos os líderes. Quem eram os líderes? Os religiosos, os líderes religiosos. Por que será que eles não compreendiam Jesus? Você já parou para pensar? O comportamento deles era um comportamento totalmente errado. Era um comportamento totalmente errado daquilo que o Senhor Jesus ensinava. O reflexo da população, do povo judeu em si, era o reflexo deles. Veja bem, o seu filho, ele tem um exemplo, ele se comporta como você. Não é assim? Os nossos filhos refletem aquilo que nós somos. Por exemplo, se você é uma pessoa trabalhadora, o seu filho vai ser trabalhador. Até o seu jeito de assentar, o seu filho vai imitar, ele vai sentar como você. A maneira de colocar a mão na cabeça, de ficar pensando, a maneira de falar, o seu filho vai fazer, vai refletir aquilo que você é. E aquela população ali, o povo judeu, eles refletiam o que eles tinham aprendido. Não é assim na escola, nós aprendemos o que o professor ensina, e o seu filho vai para a escola e quando você vai ensinar, não é assim não, a minha professora ou o meu professor ensinou dessa maneira. E ele vai querer fazer daquela própria forma. E aqui nós vemos o comportamento do povo judeu. Eles refletiam as ações dos líderes religiosos. Por isso que muitos duvidavam. Muitas vezes Jesus foi questionado. Quantas vezes eles chamaram Jesus e disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebul? Aí eles falavam, ele engana. Aí os outros, não, mas ele é bom para o povo. Não, ele é enganador. Nada disso. Então, tinha uma controvérsia, porque eles ensinavam de uma forma errada para que as pessoas não crescem em Jesus. E olha, uma coisa aqui, eles tinham expectativas acerca do Messias e constantemente eles indagavam Jesus acerca delas. Qual era o Messias que eles queriam? O Messias Salvador? Não, o Messias político. Quantas vezes eles levaram? Olha, o episódio da moeda. É certo pagar o tributo a César? O outro vem e fala, Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança, o meu pai morreu para ele dividir comigo. E Jesus fala para eles, e quem foi que te colocou? Quem é que te disse que eu sou o juiz entre vocês? Não sou o juiz. Quantas vezes Jesus foi inquirido sobre a questão de ser um Messias, porque eles queriam o quê? Um reino político. E nós vemos que era totalmente ao contrário. Mas nem assim o Senhor Jesus mostrou impaciente, não mostrou arrogante, não mostrou indiferente. Com paciência, ele ensinava. E ali eles tentavam intimidar Jesus. Intimidar Jesus. Mas sempre o Senhor Jesus trazia uma palavra. Sempre ele falava. Por quê?
Jesus conhecia a malícia e a hipocrisia no coração de cada um deles. Sabia que eles estavam ali procurando uma forma de pegar o Senhor Jesus e prendê-lo. O Senhor conhecia. Mas mesmo, apesar de ser incompreendido, Jesus não apenas corrigiu ou debateu com eles, mas o Senhor Jesus pacientemente ensinou: o meu reino não é deste mundo. Olha que coisa mais linda. O reino dele não era deste mundo. Sendo que você pode dizer, mas como que o reino de Jesus não é desse mundo? Ele não foi ele que criou todas as coisas. Sim, ele criou o mundo. Mas o reino, esse poder, esse governo, não pertence a Jesus. O reino de Jesus é um reino eterno, fiel, justo e verdadeiro. Assim como o próprio Jesus ensinou aos discípulos, mesmo sendo juiz, ele não veio para julgar. Foi o que eu falei agora. Quando aquele homem chega lá e fala, mestre, fala para o meu irmão dividir a sua herança comigo. E ele fala, eu não sou juiz entre vocês. Ele estava falando, meu juízo não é daqui, o meu reino não é aqui, não é esse reino terreno. Mas ele sempre falou com essas palavras que o reino dele não é deste mundo. Está lá em Mateus 22, 19 a 22. Como o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos, mesmo sendo juiz, ele não veio para julgar, mas sim para salvar. Uma lição maravilhosa nós temos. E os líderes judeus não conseguiam entender isso. Por quê? Eles eram materialistas. Eles eram desse mundo, terrenos. E Jesus é do céu. Por isso que eles não entendiam. O reino de Jesus não é da terra, é o reino celestial. É o reino dos céus. E nós precisamos escolher o reino da terra ou o reino dos céus. E aqui o Senhor Jesus sempre falava. E ele sempre ajudava. Com paciência e sabedoria. Olha a palavra. Você vai ensinar aquele que vier para perguntar alguma coisa sobre a palavra de Deus com paciência e sabedoria. Ensina a palavra com paciência e sabedoria para aquele que não entende poder abrir o seu coração, aprender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ser salvo por Jesus. Também dentro dessa multidão tinha os amigos de Jesus também que não compreendiam. Até os amigos de Jesus também, eles fizeram parte das pessoas que não compreendiam o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi mal compreendido por todos ao seu redor. E nós vemos a palavra de Deus sempre falando. E aqui nós entramos naquele ponto lá de João 13, que é quando o Senhor Jesus dá a lição mais linda de humildade, quando ele lava os pés dos discípulos já próximo à ceia e próximo à sua prisão. E quando nós lemos lá em João 13, de 1 a 20, que Jesus lava os pés. Eu vou ler bem rapidinho, que nós já estamos encerrando. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, e passou a lavar os pés aos discípulos. E enxugava-lhes com a toalha, com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu não me lavas os pés. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro,
Nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E então declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E aí, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que vos aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. E em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Então, aqui são as palavras, uma lição linda de humildade, quando nós lemos aqui que o Senhor Jesus lava os pés aos discípulos. E aqui, viram? Aqui a explicação, os discípulos, nem os seus discípulos, os amigos de Jesus não compreenderam. Pedro não compreendeu. Por que o Senhor Jesus está me lavando os pés se ele é o Senhor? Ele ainda não tinha entendido. Eles não tinham entendido essa palavra que o Senhor Jesus aqui fala. Ele foi mal compreendido por todos ao seu redor, mas isso não lhe foi razão de desânimo ou irritação. Se o Senhor Jesus fosse um de nós, já pensou o que ele deveria ter dito para Pedro? Qual seria a reação de Jesus se ele estivesse irritado? Ah, Pedro, por favor! Quanto tempo você anda comigo? Você ainda não me conhece? Não seria assim se ele estivesse irritado? Jesus não fez isso. A lição dele, paciência e sabedoria. Opa, parou aqui para nós. Paciência e sabedoria. Jesus foi mal compreendido por todos, mas isso não foi motivo de desânimo. Ele poderia ter falado para o pai: pai, olha, tá difícil, viu? Esse povinho aqui, esses discípulos, não aprende. Já estou indo, é a última semana, como é que eles vão aprender? Reclamar? O Senhor Jesus não reclamou. Pacientemente, ele ensinou os seus discípulos. E quando o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Ele: não, de jeito nenhum, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus fala o quê? Tá bom, então você fica aí, eu vou lavar dos outros? Não. Jesus insistiu. Olha o ponto. Jesus insiste. E ele: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Viu aí? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E o que vem aí? Olha só a palavra falando para nós. Se nós não fizermos aquilo que o Senhor quer, nós não temos parte com Ele. Aqui a palavra é bem clara, amados. E então o Senhor Jesus, agora quando ele fala para ele: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. O que Pedro faz? Ah, Senhor, então lava também a cabeça e as mãos. Por favor, não só os pés. E o que Jesus diz? Aquele que já se banhou está limpo. O que precisa é somente os pés.
E foi a lição de humildade que o Senhor Jesus deu. Mesmo os discípulos não entendiam Jesus. Mas nem por isso Jesus deu bronca, como eu falei. Jesus foi com muita sabedoria, com muita paciência, ele ensinou. E como nós lemos aqui, Jesus amou os seus discípulos, ele os amou até o fim. Como nós lemos aqui, ele os amou e ele fez tudo por amor. Ele se entregou. E como nós vemos aqui, e ele agora, Jesus já tinha falado claramente para os seus discípulos, ele estava aqui para servir e não para ser servido. Jesus mostrou lição de humildade. Precisamos servir uns aos outros. Ao invés de esperarmos que nos sirvamos, que nós possamos servir. Não servir para mostrar que nós somos os bonzinhos. Não servir que nós estamos aqui fazendo para ter o nosso lugarzinho no céu. Ops, não é assim. Nós precisamos saber que servir é uma questão de fé. Servir é um ato de amor. Servir é humildade. E nós vamos mudar o nosso entendimento. Aqui, como nós vemos, ele já tinha falado claramente que estava para servir e não para ser servido. Os discípulos, muitos ainda tinham dúvida. Como é que é esse servir? Como é que ele vai nos servir? Ele é o Messias. E ele serviu. E nós vemos aqui o Senhor Jesus fazendo dessa palavra, por meio da prática, que serviria como exemplo para os discípulos, serviria como exemplo para nós. Jesus deixou a prática da humildade. E nós sabemos que na tradição judaica, o escravo é ele quem lava os pés das visitas que chegam nas casas das pessoas. É ele que lava os pés dos seus senhores. Há um escravo para aquilo. Ele já fica ali preparado para fazer. E Jesus, ele pôs-se na posição de servo. E ele é rei. Mas ele é servo. Ele mostrou-nos aqui o servo do Senhor, fazendo aqui a expressão mais linda e maravilhosa. Esse ato de humildade, de não se usurpar da sua posição, mas ele aqui se posicionou como servo, como um empregado para servir os seus discípulos. Essa é a palavra. E Jesus esclareceu a natureza da sua missão. Ele mostrou para eles. Vocês compreendem agora? Quer ver o versículo que nós lemos?